Oi, gente, eu vim aqui falar. Eu não sei nem mais como que começa um vídeo no YouTube. Vai fazer um ano, próximo mês, que a Aurora vai fazer um ano e. No caso, vai fazer um ano que a Aurora vai fazer um ano. Mas esse vídeo do relato de parto, a Aurora tinha uns 3 meses. Então, enfim, já faz um monte de meses que a gente não aparece por aqui. Então eu vim falar que as coisas já estão bem diferentes, mas assistam aí o relato de parto. Vou tentar voltar pro YouTube, me manter presente. A gente tá muito presente lá no Instagram. Então vão lá, todos os dias tem stories e tem reels e tem muitas coisas. Mas eu vou, se Deus quiser, eu vou conseguir me manter também presente aqui no Instagram, fazendo uns vídeos de rotina, de vlog. Vou mostrar daqui a pouco, ó, a gente tá em setembro, próximo mês é outubro. Além do aniversário de Aurora, tem o Halloween aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou mostrar, fazer vídeos pro YouTube também, mostrando o Halloween daqui, as coisas que a gente for vendo. Também vai ter lá no Instagram, então vão pra lá. E é isso, agora fiquem com o relato de parto. Finalmente, depois de uma década, eu postei. Oi, gente, faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal, mas estava ocupada tendo essa belezura que agora dorme aqui do meu lado, não posso nem falar muito alto. Gente, faz 2 meses que a Aurora nasceu. E como vocês sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos. Mas então, lá no Instagram, algumas pessoas ficaram pedindo, ai, faz relato de parto, relato de parto. Então eu vim fazer o meu relato de parto aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, no estado de Maryland. E fica até o final desse vídeo, porque no final eu vou dizer quanto que custou tudo. Então, a gente mora em Maryland, mas a gente tinha ido passar o inverno na Flórida, em Orlando. E foi lá onde eu descobri a minha gravidez. E descobri de uma forma terrível. Porque foi assim, umas 4 noites seguidas, eu acordei de madrugada sentindo muita cólica, muita dor, assim, muita. E era na semana que era pra vir a minha menstruação. Então eu pensei, é a cólica da menstruação. Só que era uma cólica, assim, no nível master, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aí quando foi a 4ª noite que isso estava acontecendo, era sempre de madrugada, viu, gente? Não era tipo durante o dia e tal, era sempre de madrugada. Eu já tava indo dormir sabendo, meu Deus, eu vou acordar de noite morrendo de dor. Quando foi na 4ª noite, depois da crise passar, porque durante a crise da cólica eu não conseguia fazer nada, eu ficava assim me contorcendo. Então, quando a crise passou, eu peguei meu celular e procurei no Google cólicas fortes de madrugada. Aí vai que eu encontro um fórum de mulheres falando: meninas, vocês não sabem, eu descobri minha gravidez porque estava sentindo cólicas intensas durante a madrugada. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, nunca. Nenhuma mulher grávida que eu conheça teve esse sintoma na vida. Então, quando eu vi esse fórum, eu pensei: fudeu. É isso, não tem outra saída, porque é muita coincidência, tipo, isso nunca aconteceu antes, é uma cólica muito, muito forte e só de madrugada. Dito e feito, fui, comprei 3 testes de farmácia, fiz os 3 positivos, não tinha mais o que fazer. A Aurora estava decidida a vir. Nisso, na Flórida, eu cheguei aí 4 vezes na emergência, de tanta cólica que eu estava sentindo. E principalmente depois de saber que era gravidez, ficava aquele medo de ter algo errado. Mas eles viam tudo, faziam ultrassom, descartaram a possibilidade de ser uma gravidez ectópica, que não é no canto certo, né, na trompa e não dentro do útero, e não era, estava tudo certinho. Nem os médicos entendiam por que eu estava sentindo essas dores todas. E eu dizia, mas isso não é normal, por favor, investiga tudo, não é normal, estou sentindo muita dor. E depois, essas cólicas começaram a vir durante o dia, e vinham a qualquer momento, não só mais de madrugada. Mas, enfim, a gente estava em Orlando e a gente já iria voltar aqui para Maryland, a gente só tinha ido passar o inverno, nós voltamos, e assim que eu cheguei em Maryland, eu fui em busca de encontrar a clínica que eu ia fazer todo o pré-natal. Então, encontrei, fui lá e comecei a fazer todo o pré-natal. No início, quando eu comecei a ir para essa clínica fazer o pré-natal, tinha uma médica que era brasileira, e era por isso que todas as brasileiras, assim, a comunidade brasileira vai nessa clínica que era para ser atendida com ela. Então, eu cheguei a ser atendida por essa médica 2 vezes, três vezes. E aí ela se mudou, ela foi para Etiópia fazer uns partos. Então só ficou as médicas americanas. Todo mundo, muito gente boa, muito, muito, muito. O brasileiro tem essa energia, né, de ser muito simpática, de, enfim, querer agradar muito, simpática, simpático, simpático. Mas os americanos também são assim. Então elas falam assim de uma forma, eu não sei explicar, mas elas são muito simpáticas, certo? Enfim, foi maravilhoso, elas foram ótimas. Eu consigo desenrolar no inglês, certo? Tenho dificuldade, não sou fluente. É aquela velha coisa assim de brasileiro, aquela típica de tipo,
Eu entendo, mas para falar eu tenho dificuldade. Mas eu consigo desenrolar. Para quem não consegue desenrolar, todos os hospitais aqui, claro, eu não posso generalizar, mas nas 4 emergências que eu fui, que não foram no mesmo hospital, foram em 3 diferentes. E no hospital que eu fui ter a Aurora, na clínica que eu estava fazendo o pré-natal, no hospital que foi outro, que minha prima precisou ir numa emergência porque ela teve uma crise alérgica, ela ficou toda empolada, então ela precisou ir na emergência. Todos esses hospitais, um que a minha irmã foi também, que foi outro diferente. Então, assim, todos os hospitais que eu vi ou que eu vi que alguém foi, eles perguntam se você quer um tradutor. Não é um tradutor em pessoa, certo? Isso seria mais difícil de conseguir. Mas é uma pessoa real, óbvio, ou por telefone, ou eles colocam um tablet e fica aparecendo lá a cara do tradutor, e o tradutor fica traduzindo tudo do médico para você, e aquilo é um sigilo, certo? Aquela informação não vai para canto nenhum. São informações médicas, enfim, é um tradutor especializado nisso, ele tem, eu acho que as credenciais certas para isso. Então, você pode não saber nada de inglês, você tem a opção de solicitar um tradutor. Aí, na primeira consulta que eu fui, que ainda era médica brasileira, a primeira coisa que eu perguntei foi: eu sou obrigada a ter parto normal ou eu posso escolher a cesárea? Gente, é um medo, eu sempre tive esse medo. Eu não tinha a intenção de ter filho agora, certo? Nem tão cedo. Mas quando isso passava pela minha cabeça, eu pensava assim: se um dia eu for ter um filho, vai ser cesárea. Eu não quero passar pelo parto normal. É um medo surreal que eu tenho, certo? Não importa assim o que digam. Ah, mas é o natural para mulher e não sei o que, faça que é o melhor, porque no parto natural, não sei o que ajuda nisso e naquilo. Não interessa. É um bloqueio mental surreal, certo? Então, essa era uma preocupação que eu tinha desde o início, porque se você morar fora ou em algum momento você já pode ter escutado falar que na Europa ou nos Estados Unidos, eles não fazem cesárea por opção, apenas em casos que aconteceu algum problema e tem que partir para cesárea, mas eles te obrigam a ter parto normal. Então, eu sempre escutei sobre isso, tanto em Portugal, quando a gente morava em Portugal, quanto aqui nos Estados Unidos. A primeira pergunta que eu fiz foi essa. E ela me respondeu: não, claro que não, pode ser cesárea. Você quer cesárea? Eu vou colocar aqui no sistema. E foi simples assim. Nossa, eu fiquei tão feliz. É sério, gente. Isso era uma preocupação real. Eu acho que o meu medo é tanto de ter normal que talvez eu preferisse ir pro Brasil tentar ter por cesárea. Porque é um pânico, não é só medo, é pânico. Tipo assim, a ideia de ter um parto normal, nossa senhora, parece que, pra mim, certo? Deixa eu tentar explicar o que é que passa na minha cabeça. É como se não fosse normal isso, é como se não fosse natural, é como se fosse anormal a mulher ter que passar por um parto normal. É uma coisa da minha cabeça, tá? Não me julguem, eu não sei porque que eu sou assim. E aí ela colocou no sistema que eu queria que fosse cesárea. Daí pronto, fiz todo o pré-natal nessa clínica, todas as médicas foram maravilhosas, eu passei por várias médicas, assim, nas últimas consultas ficou sendo a mesma, muito massa ela, muito gente boa, inclusive eu quero colocar o deal com ela. Daí, gente, aqui tem uma coisa que, assim, as escolas americanas, eu não sei se você tem conhecimento sobre isso, mas, por exemplo, se você tem um filho, certo? Você mora num bairro X. Você não, teoricamente, não pode, não teoricamente não, você não pode cadastrar, matricular o seu filho numa escola que fica em outro bairro, que fica X milhas de distância. Você tem que morar aonde seu filho vai estudar. O seu filho tem que estudar onde você mora, enfim. Nos hospitais, não sei se de forma generalizada também, mas em relação ao meu parto foi assim, eu não pude escolher o hospital que eu ia parir, né, que eu ia ter a Aurora. Então eles escolheram por mim pelo meu zip code, né, pelo meu CEP. Nossa, gente, começou a nevar. Olha, não sei se dá pra ver, porque tá parecendo chuva, sabe? Os flocos estão fininhos e ainda não tem neve acumulada no chão. Oh, tão bonitinho. Parece aqueles filmes americanos, né? Esqueceram de mim e tal. Eu ia começar a gravar e parei pra ir filmar de novo, porque tá piorando a neve. Piora não, né? Aumentando. Eu queria que acumulasse no chão, porque fica muito lindo. Continuando, nossa, dá vontade de ficar olhando a neve, sabe? Fazer um café, um cappuccino, um chocolate quente, ficar só assim, lendo meu livrinho que eu tô lendo e vendo a neve. Mas enfim, continuando. Quando eles disseram qual hospital que eu ia, eu comecei a perguntar para as pessoas que eu conheço o que elas achavam daquele hospital. E foi 80% de relatos ruins. Nossa, pessoas dizendo: olhe, quando eu conversava com os maridos, eles diziam: fulaninha saiu traumatizada. Foi muito ruim, ela disse que não volta mais naquele hospital, não importa o que digam, blá blá blá. Gente, eu saí perguntando a todo mundo que já tinha tido filho. E eles diziam que o mesmo hospital, porque é uma rede, de outro bairro, é excelente. Só que o bairro que eu moro, parece que o hospital não era tão bom, né? E aí diziam: as enfermeiras
fizeram um descaso, deixaram minha mulher lá. Ela ficou o dia inteiro dentro de um quarto tentando ter o parto normal, né? E as enfermeiras iam lá de vez em quando, não davam tanta assistência, não sei o quê. Então, minha filha, aquilo já começou a me preocupar num nível. Aí depois a médica disse que talvez eu pudesse, enfim, aí era uma complicação toda e eu não conseguia entender nada e não fui atrás. Gente, eu tô olhando porque tá muito linda a neve. Meu Deus, eu não consigo parar de olhar. E tá engrossando e vai acumular. Acho que vai acumular. Depois lá pro final do vídeo eu mostro pra vocês. Enfim, aí fiquei desesperada, pensando, meu Deus, o parto vai ser traumático, vai ser uma merda. E só teve, pra não dizer que foram todos os relatos, teve 2 relatos. Não, um que a pessoa disse, não, foi bom, teve nada de ruim comigo. E o outro disse que não foi excelente, não foi maravilhoso. Tadinho, acho que eu assustei ela. Não foi maravilhoso, mas que não tinha sido nada traumático, não. O resto, nossa senhora, o resto das pessoas que eu perguntava, era relatos assim que eu ficava, não é possível. Mas enfim, fui com a cara e a coragem, não tinha muito o que fazer. Olha, gente, tá acumulando do lado de fora aqui. Olha que coisa mais linda. É tão lindo. Ai, vai acumular, finalmente tá nevando direito, porque esses dias tava com as neves muito fuleira, sabe? Que no instante virava água, só parecia chuva, mas essa tá realmente ficando neve no chão. Engraçado que ficou até mais claro, o dia tava fechado e eu acho que como o telhado tá ficando branco, ó, tá vendo que o telhado tá branco? Ele normalmente é marronzinho. Eu acho que como as coisas estão ficando mais brancas, tá dando essa impressão de que o dia tá mais claro. Bom, foco, voltando. Chegou o dia do parto, certo? Finalmente chegou. Não, 2 dias antes do parto, eu tinha que fazer exame de sangue. Bom, continuando. Tive que pegar a mocinha para comer. 2 dias antes, eu tive que ir ao hospital fazer um exame de sangue. E quando eu cheguei lá, eu cheguei de 3h25 e o laboratório que fazia o exame de sangue fechava às 3h30. Mas ninguém tinha me avisado. Tipo, eu não ia adivinhar nunca que fechava às 3h30, porque as coisas fecham 6 horas da noite, enfim. Ela fica fazendo barulhinho enquanto come, então não sei se vai dar pra escutarem, né, direito. Pronto, já dei o leite pra ela, continuando. Eu cheguei pra fazer o exame de sangue, a enfermeira olhou na minha cara e disse, eu já tô indo embora, não vou fazer nada. Tipo, super grossa. Aí, quando ela foi grossa, foi que bateu o medo, né? Assim, me veio na mente todos os relatos que eu escutei daquele hospital, que as enfermeiras eram isso, era aquilo. E eu fiquei, meu Deus, o parto daqui a 2 dias vai ser terrível. Meu Deus do céu, vai ser uma merda, vai ser horrível. Pediram para eu ir pro hospital. O parto ia ser às 8 horas da manhã e pediram para eu ir pro hospital 5 horas da manhã para fazer esse exame de sangue, esperarem o resultado, saber se estava tudo certo para a cirurgia. Cheguei lá às 4h30, antes disso até, acho que às 4h10, sei lá, cheguei, madruguei, né, nem dormi. Cheguei no hospital, fiz o exame de sangue, depois me levaram para a salinha, colocaram uma bata em mim, não sei o que, e a gente ficou esperando até às 8 horas para fazer a cirurgia. Aí a primeira enfermeira que começou a me atender, um amor, muito gente boa. E ela tava, tipo, muito feliz de 4 e pouco da manhã, que foi a que foi fazer o meu exame de sangue, me preparar todinha. Ela tava super feliz e eu que tava, tipo assim, morrendo de sono, desnorteada e não tava aguentando a felicidade da pobre. E depois disso, cabelo colocou também pijama cirúrgico, né? Tipo assim, só que descartável. E chegou finalmente a hora da cirurgia. E aí me levaram para a sala de cirurgia e Cabelo ficou sentado do lado de fora enquanto eles faziam a epidural. E nessa parte Cabelo não entrou. Fiquei muito nervosa. Doeu, certo? Dói, mas não é uma dor de outro mundo. Incomoda, mas é suportável. O que me deu mais agonia de tudo, assim, que eu nunca vi ninguém falar sobre isso. As pessoas falam sobre a dor da epidural, as pessoas comentam que o pós da cesárea é muito complicado, as pessoas falam de parto normal, falam de tudo, mas ninguém fala da sensação desesperadora de não sentir as pernas. Gente, eu fico imaginando quem não nasceu assim, né? Quem anda normalmente e sofre um acidente e do nada deixa de sentir as pernas. Cara, é desesperador. Cara, você fica assim tentando fazer força e mandar informação para sua perna, para o seu pé e não mexe. E antes de chegar no estado em que você não sente nada, só fica muito dormente. É uma sensação, é pior ainda. É melhor não estar sentindo nada do que essa sensação no meio termo. A perna fica muito pesada e dormente. Parece assim que você ficou sentado em cima dela por horas e ela tá sem sangue, dormente. E você quer, tipo assim, chacoalhar, mover ela, movimentar para essa sensação de dormência passar. E o comando simplesmente não vai. Você faz muito esforço e consegue fazer isso aqui, assim, no pé.
no começo, antes de parar totalmente. Então, assim, essa sensação foi a pior de todas, de todas. Eu nunca escuto ninguém falar sobre isso. E quem faz parto normal, quem passa pelo parto normal, geralmente toma epidural também. Então, sente a mesma coisa, não é só da cesárea. E eu não vejo ninguém falar sobre isso. É uma sensação muito desesperadora. E aí, depois, Cabelo entrou na sala, no centro cirúrgico, ficou assim, atrás, porque eles colocam um pano, né? Então, ele ficou aqui atrás de mim, ele não assistiu à cirurgia, mas ele ficou comigo. E os médicos foram maravilhosos. A médica, que tinha um médico e uma médica, tinha um anestesista. O anestesista ficava falando comigo o tempo todo, todos eram americanos. Ele ficava me descrevendo tudo o que ia acontecendo, era um fofo. Ele, olha, agora estão cortando, certo? Agora você vai sentir uma pressão muito forte quando forem tirar ela, não sei o quê. Ele ia me descrevendo tudo e eu só, e eu me tremia muito, eu tava me tremendo muito. E não era de nervosismo, acho que é a reação à anestesia mesmo. Meu corpo tava tremendo muito. E ele ia narrando tudo. A médica, quando terminou a cirurgia, ela chegou pra mim e fiz uma incisão de biquíni, viu? Não se preocupe, tá linda, desse jeito. Aí eu, tá, muito obrigada, não sei o quê. Aí foi aquela coisa toda, eu e Cabelo vi a Aurora, ela saiu gritando, chorando, e tava tudo certo, tudo normal, graças a Deus. A bichinha nasceu muito saudável, graças a Deus. E foi ótimo. Depois eu fui do centro cirúrgico, não tem um cabelo rebelde aqui. Do centro cirúrgico, me levaram para o apartamento. Para cesárea, eles aconselham passar 3 noites no hospital, certo? Então, eu já sabia que eu ia passar 3 noites. E detalhe, eu perguntei para as minhas amigas que já tinham tido filho aqui, eu perguntei, gente, o que é que leva para o hospital? Eu nunca tive filho, eu nunca acompanhei quem teve filho, não faz parte da minha realidade, eu não faço ideia do que levar para o hospital. E aí elas disseram, olha, no Brasil as pessoas levam tudo, várias roupas para o bebê, roupa para a mãe, eu acho que ela está fazendo cocô. Enfim, ela tá fazendo força para fazer cocô. Aí levam a fralda ou absorvente grande, né? Porque a mãe depois vai ficar sangrando, leva tudo. Aí elas disseram, no Brasil você leva tudo, só que eu te digo uma coisa, você vai levar tudo isso e não vai usar nada. Aqui não precisa, eles dão tudo. E eu, será? Claro que não me apeguei a isso, fiz a mala de Aurora. Fiz a mala de Aurora e fiz a minha para 3 noites no hospital. Chegando lá, a gente foi para apartamento muito bom, excelente, só tava gente no quarto mesmo, não era compartilhado. Eu não solicitei nada disso, eu não precisei fazer nada, certo? Tudo estava sendo encaminhado, eu não escolhi apartamento, não escolhi nada disso. Aí vou falar tudo no final, como é que foi isso. Tô me desconcentrando aqui com a bichinha fazendo cocô, coitada. Eu subi pro apartamento com um negocinho que colocaram nas minhas pernas para bombear o sangue, né, para evitar risco de trombose. Eu fiquei o dia inteiro, foram tirar isso de noite. Fiquei o dia todo sem comer ainda, só bebendo água, eu tava com muita sede, bebendo muita água, pedindo para Cabelo trazer água o tempo todo. E claro, nisso a gente tentando descobrir como era ser pais, tentando aprender a trocar fralda, tentando descobrir cada choro. A amamentação, nossa senhora, gente, a parte mais difícil foi a amamentação, com certeza. Eu não consegui me adaptar. Meus peitos ficaram muito, muito machucados desde o hospital, ou seja, nos primeiros dias já foram suficientes para machucar o peito. Então, era uma coisa muito complicada, porque assim, primeiro só sai o colostro, né? Então sai menos, e a enfermeira até disse que saía mais do que normalmente sai em outras mulheres. Mesmo assim, a quantidade pouca que vai saindo ali, o bebê aprendendo a mamar, o peito também produzindo aquilo. É uma fase muito conturbada, porque o bebê chora o tempo todo com fome, você não sabe o que fazer, o mamilo doendo, sabe? Começou a ferir, eu comecei a passar pomada, mas feria, e eu não tava mais aguentando, tipo assim, só em pensar em colocar ela no meu peito, me dava um negócio de tanta dor que eu tava sentindo. Então, assim, a amamentação foi a pior fase, assim, de toda a gravidez, juntando gestação, tudo. Não sei se pior do que as cólicas que eu senti no início foi bem pior, com certeza. Mas, enfim, quando a gente subiu no quarto, chegou uma enfermeira, ela já foi entrando, assim, com muita energia, aquela energia de brasileira, americanos têm também, como eu disse, e ela disse, fiquei sabendo que você era brasileira, então me ofereci pra vir logo, você sou enfermeira, né, te ajudar no idioma e tudo. Então, chegou essa enfermeira brasileira, um amor de pessoa, e, nossa, assim, trouxe energia pro quarto, muito feliz. Aí nesse momento eu já tava querendo essa felicidade. Quando eu tava lá de 4 horas da manhã, né, eu tava morrendo de sono, mas depois de passar por todo o parto e não sei o que, é claro que eu já tava com adrenalina, né?
Aí ela chegou muito animada, muito feliz, ajudou a gente em tudo, tirava todas as dúvidas, ficava me ajudando a tentar amamentar. Aí depois ela foi embora, certo? Quando anoiteceu, trocou de turno. E ela era a única brasileira que. Eu tinha conhecido outra brasileira, mas que não cuidou de mim. Aí as outras foram todas americanas. E aí nisso, quando foi a primeira noite, né? A primeira madrugada, a Aurora chorava muito, 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 muito. Nossa, era um choro assim de se esgoelar. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que era nesse momento, certo, gente? Eu não sabia o que é que era. Meu Deus, ela já mamou, eu não sei mais o que fazer. Eu liguei pra enfermeira, porque eles deixam o telefone lá, né? Liguei pra enfermeira chorando. Eu disse: eu não sei o que fazer, por favor, vem aqui no meu quarto. Ela: não, tô indo, mãezinha, tô indo. Aí foi lá. Isso era americana, não era brasileira. E aí ela chegou, eu tava chorando, com a cara inchada, segurando a Aurora, balançando, sem ter o que fazer. Aí ela pegou e colocou o mindinho, ela tava de luva, e colocou o mindinho assim na boca de Aurora, e a Aurora começou a sugar. Ela fez: ela ainda tá com fome. Aí eu peguei, mas eu acabei de amamentar. Ela: não, mas ela ainda tá com fome. Eles ficam comendo o tempo todo, porque o leite é digerido muito rápido, o colostro principalmente, sei o quê. Mas o meu peito já tá doendo. Isso era a primeira noite, viu? E eu já tava sentindo muita dor. Aí eu fiz: olha, não tem outra opção, eu não tô aguentando. E eu comecei a falar de outra opção porque minhas amigas me disseram isso, certo? Elas disseram assim: Cecília, se você não estiver aguentando de dor, peça para elas fórmula que elas dão. O hospital tem fórmula, é só você pedir. E eu lá toda sem jeito, com medo do julgamento, certo? Nesse momento eu tava com medo de, tipo assim, era a primeira noite, era o primeiro dia com a bebê e eu fiquei com medo delas pensarem, tipo: você não tá tentando o suficiente. Enfim, tive medo do julgamento. Aí fiquei ali nas entrelinhas: não tenho o que fazer, eu não tô aguentando de dor, não sei mais o que fazer, tô desesperada. Aí essa enfermeira não fez nada. Eu passei a noite toda tentando amamentar ela, colocava, ficava lá me contorcendo de dor, depois parava, só que ela sentia fome o tempo todo, porque saía aquela coisa bem gato pingado. Aí quando foi no segundo dia, de novo a enfermeira brasileira chegou lá, ela sempre pegava o turno da tarde. Aí ela me explicou que realmente era fome, o choro dela e não sei o quê, e eu: meu Deus, mas eu não sei o que fazer. Aí ela trouxe uma consultora de lactação. Gente, tá, prestação gravar isso aqui, mas vamos lá. O hospital, ele tem sempre uma consultora de lactação à disposição. Então, ela foi no meu quarto, me ensinou como colocar a Aurora na pega correta. Mas mesmo fazendo tudo certinho, doía muito, assim, muito. Nossa, era muito complicado. Então, o que ela fez foi trazer uma bombinha, a maquininha de tirar leite, e disse: ó, vê se você consegue, continua amamentando ela, mas sempre tira o leite na bombinha e dá na seringa para ir complementando. Então, eu comecei a fazer isso. E aí eu fui vendo que eu aguentava mais a bombinha do que ela mamando. Ela mamando doía muito, 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 muito. Mas ainda não era o suficiente, era uma quantidade pequena. Então ela chorava ainda muito de fome. Foi outra noite sem dormir, foi desesperador. E quando foi na terceira noite, uma outra enfermeira, que era uma diferente, viu o meu desespero com ela, viu que meu peito estava muito ferido e ela finalmente trouxe fórmula. E disse: não, realmente, você deu um break aí dos seus peitos. Relaxe, mãezinha, você precisa estar bem para cuidar dela, não sei o quê. Então, assim, tá. É porque eu vou perdendo a linha do negócio, porque eu já parei de gravar 500 vezes. Tirando essa enfermeira brasileira, que foi um amor de pessoa, muita gente boa, e ela tava, acho que foi 3 dias que ela foi. Isso, ela tava 3 dias indo à tarde e depois trocava o turno à noite. Geralmente à noite foram pessoas diferentes, enfermeiras diferentes, o turno da madrugada. E elas eram americanas. Elas não eram tão assim como a brasileira, certo? Mas não me tratavam mal. Só eram assim mais quietinhas. Eu acho que por ser do turno da noite, elas entravam no quarto bem em silêncio, sabe? Com medo de acordar o bebê, acordar a mãe, eu entendo. Mas elas assim não tinham aquela energia, sabe? E outra coisa que eu também esqueci de falar foi que o primeiro dia, né, eu tive a Aurora de manhã, então o resto do dia inteiro eu tava muito assim feliz, eu tava muito de boa, não tava sentindo dor nenhuma, tava tudo maravilhosamente bem. Quando foi no outro dia, menina, sério, me veio uma depressão, eu fiquei muito triste, eu chorava por tudo. Era uma sensibilidade muito grande, eu ficava pensando em coisas que poderiam acontecer com ela, tanto ela bebê quanto depois crescendo. Meu Deus, vai que sequestram ela e não sei o quê. Eu ficava pensando nas mães que não têm apoio dos maridos, porque Cabelo ficou ali me ajudando em tudo, 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 sabe? E ver ele daquele jeito me fazia ter vontade de chorar, pensando nas pessoas
que não têm maridos assim, ou mães solteiras, ou mães que têm o marido, mas que o marido não é dessa forma, não ajudam elas, né? Pensa que é só a mãe que tem que cuidar do bebê. Então, eu chorava de ver Cabelo sendo um pai maravilhoso, sabe? E um marido maravilhoso. Então, eu ficava morrendo de chorar. E sentindo uma coisa triste, porque eu não conseguia estar só feliz por ele ser assim comigo. Eu tava triste porque tem pessoas que não tem isso, né? Então, eu tava muito sensível. Então, como eu tava sensível, as outras enfermeiras, as americanas, por elas não terem a mesma energia que essa brasileira, eu ficava pra baixo. Sempre que eram as outras enfermeiras, eu ficava triste. E quando era brasileira, eu ficava mais feliz, sabe? Mas aí, graças a Deus, quando foi na terceira noite, a enfermeira que tava americana trouxe fórmula pra mim. E quando eu comecei a dar fórmula pra Aurora, gente, cada pessoa de um jeito, cada pessoa tem a sua opinião. Teve pessoas que ficaram falando pra mim, insista, Cecília, insista na amamentação. Só questão de costume, só bebê merece, não sei o quê. Mas foi uma paz tão grande pra mim. Eu já tava, assim, muito sensível, mais do que o normal. Eu tava realmente depressiva naquele momento, sentindo muita dor. Então, você imagine, é um sentimento de culpa que bate na gente, de não conseguir amamentar, ver a bebê chorando, não conseguir realmente, assim, ter pânico de pensar em colocá-la no peito de tanta dor, sentindo muita culpa, uma sensibilidade 500 vezes maior do que qualquer TPM, qualquer coisa que você tenha sentido na vida. Só quem passou por isso, que sentiu porque cada parto é de um jeito, então eu acho que não todo mundo pode ter essa tristeza, mas quem teve, eu sei que compreende. Então eu sentia culpa, eu sentia tudo no mundo. E essa enfermeira, sabe, ela foi um anjo também. Então foi a enfermeira e essa outra, a brasileira e essa outra que foram assim maravilhosas. E também conversando com algumas amigas minhas que tiveram bebê, né? E elas disseram: Ceci, não se culpe. Se você não tá conseguindo, não se culpe. O que é mais importante? É a Aurora tá com o buchinho dela cheio. Adianta você não tá conseguindo colocá-la no peito. Às vezes, a quantidade de vezes que ela precisa de leite e ela tá sentindo fome e tá se esgoelando e chorando, não adianta de nada. Tá fazendo mal pra ela e pra você. Vocês têm que ter uma experiência boa, você tem que estar boa mentalmente, você tem que estar bem da sua cabeça para poder cuidar do seu bebê. E eu não deixei de dar leite para ela. Eu só não tava mais colocando no peito, porque as pessoas julgam até isso, sabe? Não é nem o fato da bebê só estar tomando fórmula. Eles dizem que o contato com o peito da mãe, pele a pele, é muito importante. Então eles julgam só de você não estar dando esse contato pro bebê. E claro, no começo até esse contato eu dei, porque mesmo na mamadeira, a enfermeira tirava assim minha bata, tudo, para eu ficar com os peitos expostos, né, para ela ficar aqui sentindo pele com pele. Então ela teve muito contato, ela tomou todo o colostro, ficou tomando leite do meu peito por um mês, certo? Ela tá com 2 meses agora, então o primeiro mês inteiro de vida dela eu fiquei tirando o leite do peito e dando na mamadeira, eu só não dei mais o peito, traumatizei mesmo, não dei mais, machucou. E é isso, não tenha peso na consciência. Eu aprendi, eu me senti muito culpada no início, me senti muito culpada e depois eu aprendi a deixar essa culpa pra lá. A partir do momento, gente, a partir do momento que eu comecei a oferecer fórmula pra ela e o leite do peito, assim, algo que já tá mais fácil pra ela tomar, ela virou outra bebê. Ela não passou, ela não era mais aquela bebê de chorar, de se esgoelar, porque aquilo era fome. Então, assim, eu costumo dizer muitas vezes, se seu bebê chora muito, 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 se esgoela de chorar, de madrugada, de dia, gente, eu arrisco a vocês a dizer que 90% das vezes é fome. Não importa assim, se você diz, mas eu acabei de mamar, ele acabou de mamar, não é possível que ele esteja com fome. É possível. Aquilo, principalmente do peito, sai mais devagar. Às vezes, se você não tira na bombinha, você não está controlando também a quantidade de leite que você está tendo. A quantidade varia em cada peito também. Teve um momento que o meu peito direito estava produzindo muito e o esquerdo parou de produzir. Então, assim, não parou, mas produzia menos. Então, para uma mãe que só está amamentando no peito, não tá nem sequer tirando o leite do peito na bombinha, não tem nem noção de quanto que tá produzindo, é pior ainda, gente, eles sentem fome o tempo todo, o leite é líquido, aquilo vai embora muito rápido. Ai, peraí, deixa eu mostrar como é que tá a neve. Gente, olha como tá. Isso porque tinha parado e depois voltou. Olha só que coisa mais linda. Caramba, que massa. Quando parou de nevar, eu pensei, nem vai acumular. Já era. Mas acumulou mesmo em pouco tempo. Olha só, o tempo que eu tô, sei lá, uma hora que eu tô aqui tentando gravar esse vídeo pra vocês, foi o tempo de acumular isso aí de neve. Vamos ver aqui atrás também. Ai! Ô, meu amor, você quer sair nessa neve? É. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, é tão lindo. Você não vai. Minha filha, você quer sair nessa neve? Tu tá doida? Vamos falar de preços.
E tudo isso, gente, um parto cesárea, um apartamento só para mim, sem ser compartilhado por 3 noites, ou seja, 4 dias. Tudo, até o pré-natal, a clínica no pré-natal, todo o processo da gravidez custou US$ 0. Isso mesmo, US$ 0. Não custou nada. E aí vamos lá. Ah, mas aí não tem SUS. Não tem mesmo, aqui não tem SUS. Todos os hospitais são privados, são particulares. Mas eu só posso falar no estado que eu moro, tá? Que é o estado de Maryland. Aqui tem um auxílio do governo, onde, quando a pessoa engravida, você pode aplicar para um plano. E o programa desse plano se chama Medicaid. Então você aplica para o Medicaid e nisso você é como se você tivesse um plano de saúde coberto totalmente pelo governo. Você não paga nem nada por mês. Eu não pago nenhuma mensalidade por mês em relação a esse plano de saúde. Então, é um plano de saúde onde você não paga para ter esse plano, não paga a mensalidade e não vai pagar nada em relação ao parto. Só que esse plano, gente, é meio que específico para quando você está grávida. Porque quando você está grávida, o Estado, ele quer cuidar de você, certo? Então, ele te dá esse plano, tudo coberto, que é para o bebê, que vai ser um bebê americano, né? Quando ele nasce, ele tem a cidadania americana, então ele vai ter todo o cuidado para o cidadão deles, digamos assim. Mas quando você tá com esse plano, você fica coberta, você como mãe, também. Então, assim, se eu quiser marcar um médico para mim que não tenha nada a ver com a gravidez, um oftalmologista, que inclusive eu fui, eu posso marcar, vai ser tudo gratuito, coberto por esse plano. Então, mesmo você fazendo o plano por causa da gravidez, você consegue utilizá-lo em outras coisas para você. Só que quando o bebê nasce, você como pessoa, você a mãe, vai ter esse plano até os 4 meses de vida do bebê. E depois disso, esse plano pela gravidez acaba, e aí se você quiser fazer um outro plano, você faz. Aí também tem planos que o governo paga a maior parte, você fica pagando uma pequena porcentagem, tipo $30, $50 por mês, depende da sua renda também, depende de quanto que você ganha. Mas esse plano, que é uma coisa meio que específica da gravidez, eu não sei explicar muito, porque quem fez para mim foi uma pessoa que entende, que trabalha com os planos e tal, é ela que saberia explicar melhor, mas é isso, você fica coberta até os 4 meses após o nascimento do bebê, tanto que eu tô correndo para colocar o DIU logo, enquanto eu ainda tenho esse plano, né? Ela só tá com 2 meses, então eu tenho mais 2 meses de plano para mim, ela vai continuar, certo? Ela como cidadã americana, ela vai continuar com o plano, tudo, consulta de pediatra, tudo, nunca ela vai precisar pagar nada, né? Eu só vou ter esse plano por mais 2 meses, então vou colocar o DIU antes de perder esse plano, né? Pra não precisar pagar, que vai ser tudo coberto, graças a Deus. Enfim, todo o meu parto foi maravilhoso, eu só tenho a agradecer, sabe? Agradecer a Deus, a energias do universo, a tudo, enfim. Agradecer de forma geral, porque foi tudo perfeitamente bem, o parto foi maravilhoso, a cesárea foi ótima. Gente, eu me recuperei muito bem. Todo mundo dizia, menina, não parece que você acabou de sair de fazer uma cirurgia. Com 2 semanas eu já tava querendo fazer faxina na casa. Então, assim, não senti muita dor. Eles passaram também um remédio forte, que quando eu sentia uma dor assim mais incômoda, eu tomava, depois não sentia mais nada. Era tipo zero dor. Foi muito, não me arrependi de ter escolhido cesárea, foi maravilhoso. Eu não me vejo tentando ter um parto normal, passando por tudo aquilo. Eu sei que pode ser muito bom, né? Tem pessoas que no instante tem, parece que sai facinho. Mas tem pessoas que passam o dia inteiro, mais de um dia tentando, com muito sofrimento. Enfim, minha cesárea foi maravilhosa, o pós foi perfeitamente maravilhoso também. Foi tudo muito bom, a experiência no hospital, com as enfermeiras, com os médicos, o pré-natal, tudo, tudo, tudo. E para completar, foi tudo gratuito, assim, eu tive coisas de alta qualidade e de graça. Então, assim, eu não poderia ter tido uma experiência melhor. Ô, mamãe. Enfim, tenho que ir. Sigam a gente no Instagram, quem tá mais presente lá. Até a próxima vez que eu conseguir parar para gravar um vídeo que meu celular deixar. Então é isso. Tchau, muito obrigada por ter assistido. Comente, curte, compartilha. E é isso, valeu, tchau.